A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, e trago uma palavra de Deus para a sua vida, na hora do ungido. Por favor, ouça até o final. E no final, eu quero orar, abençoando a sua vida. Hoje eu quero ministrar uma pergunta para você. Por que eu, sendo justo em Cristo, ainda cometo pecado, pastor? Este é o questionamento de muitos. Porque eu, sendo justo em Cristo, ainda cometo pecado. A primeira resposta que eu te dou é que a base permaneça correta. Algo muito importante que você precisa saber é que humilde é aquele que reconhece o quanto depende de Cristo. Antes, a nossa experiência de vida estava totalmente unida à de Adão. Potencialmente, todos nós estávamos em Adão quando ele pecou lá no Éden. A Bíblia diz que, pelo erro de Adão, reinou a morte como consequência do pecado sobre toda a humanidade. Assim, nosso problema está na hereditariedade e não no nosso comportamento, a menos que possamos mudar o nosso parentesco. Não há livramento para nós. A base correta é Cristo. Cristo, por sua vez, é todo inclusivo. Em sua morte e ressurreição, ele nos tirou de Adão e colocou nele. Hoje, você precisa permanecer em Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Viver na prática é ser insensível a qualquer pecado e praticá-lo como estilo de vida. Em Romanos capítulo 6, verso 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O texto não está dizendo que em Cristo recebe-se uma imunidade absoluta aos pecados. O texto não está prometendo que você nunca mais vai pecar. A verdade é que você está em Cristo e agora você é justiça de Deus em Cristo. E que ainda que você cometa pecados, é algo alheio à sua natureza de nova criação. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 1, verso 3, do capítulo 3, verso 9. Paulo argumentou sobre a crise da escravidão da lei, porque nem eu mesmo me compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. No verso 19 ele torna isso bem mais claro, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Com clareza, Paulo fala sobre a base correta, a graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7,25. Na sequência, o apóstolo fecha o argumento com uma declaração poderosa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. Esse é um conflito que gera tormento ilegítimo naqueles que são imaturos na palavra da justiça. Paulo identifica uma crise no coração do homem quando diz, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7,24. É como alguém que diz, infeliz o homem que eu sou. Até quando eu viverei cometendo pecados? Eu sinto o pecado me assediar. E então, de maneira triunfal, ele dá um grito de liberdade. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei e da natureza de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7,25. Assim, concluiu-se que a história que agora era nova criação em Cristo, portanto, não é mais um pecador, e sim um justo. Justiça de Deus em Cristo Jesus,
Filho amado de Deus, perfeito e santo, imagem e semelhança de Cristo. Toda a história é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus o libertou da lei do pecado e da morte. Isso aconteceu no exato momento em que você creu em Cristo Jesus e nasceu de novo. A sua natureza é a natureza de Cristo e não mais a natureza caída e pecaminosa de Adão. Agora a sua natureza é completamente alheia à natureza do pecado, porque agora você é nova criação em Cristo Jesus e isso é o suficiente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aleluia! Como nova criatura, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso, seja livre dos vícios, seja livre das pragas do inimigo, seja livre das garras do diabo. Nessa hora, eu quero orar por você, que ainda fica aprisionado no pecado, dos vícios, da pornografia, da droga, para que o Senhor lhe dê a revelação e te dê a vitória. Vamos orar? Pai, nessa hora, eu oro por todos os irmãos que ainda se sentem acusados, condenados, prisioneiros do pecado. Ó Deus, eu oro para que a Tua palavra gere vida no seu coração, remova toda acusação, toda condenação, para que eles possam viver uma vida em Cristo Jesus. Eu repreendo todo ataque do inimigo na sua mente, declaro a falência do inferno, declaro que em Cristo Jesus eles são mais que vencedores. Ó Deus, dá força a eles, dá sabedoria. Espírito Santo de Deus, reveste eles com o Teu poder, reveste eles com a Tua unção, para que eles sejam vencedores, crentes firmados na palavra, crentes firmados em Cristo Jesus. Dá a eles, Pai, livramento. Dá a eles, ó Deus, sabedoria em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar. Nós precisamos de mais pessoas que se inscrevam no nosso canal do YouTube. E eu conto com você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.